pessoal de Cieja, da Vila Maria e da Vila Guilherme, do módulo 2. Hoje vamos para mais uma aula de CNN, Ciências da Natureza e Matemática. Aqui quem fala é a professora Fabi. Hoje falaremos um pouco mais sobre os biomas brasileiros e suas características. Bioma Amazônio, que já falamos em aulas anteriores, bioma Caatinga, bioma Cerrado, bioma Pantanal, bioma Mata Atlântica e bioma Pampa. Cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de vegetação e de fauna ou animais. Hoje falaremos um pouco sobre o bioma Caatinga. O bioma Caatinga fica predominantemente na região Nordeste. Vamos lembrar os estados? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Essa região verde é onde se concentra o bioma Caatinga. Pega um pouquinho só aqui do Maranhão e um pouquinho da região sudeste aqui de Minas Gerais, mas predominantemente se concentra na região nordeste do país. A Caatinga, a origem da palavra Caatinga é uma origem tupi-guarani, que significa mata branca. O bioma é exclusivamente brasileiro, ou seja, não existe em outro lugar do mundo, só aqui no Brasil ou no Nordeste. A Caatinga, ela apresenta um clima tropical semiárido com altas temperaturas, chuvas escassas e irregularidades. Também apresenta duas formações de rios, os rios intermitentes ou temporários, que são aqueles que correm em apenas um período do ano, ou seja, secam nas épocas de estiagem. Olha, veja, diminui o seu fluxo de água ou até mesmo fica sem água nenhuma. E os rios perenes, que são aqueles que correm o ano inteiro, ou seja, não apresentam interrupção no fluxo de suas águas sobre nenhum período. Nós temos aqui a seca, que atingiu o Nordeste no começo de 2012, que foi a pior dos últimos 30 anos. A seca afeta principalmente o gado, a agricultura e a população mais pobre. Então, os rios que não são permanentes, eles secam. E também a outra dificuldade é que nem sempre chove nessa região. Então muitas pessoas acabam migrando para outras partes do país, inclusive aqui em São Paulo, que é considerada a segunda capital aqui nordestina. Não é mesmo? Temos uma população que migrou aqui para São Paulo para fugir da seca. E nós temos os rios permanentes ou perenes, são os dois principais, o rio Parnaíba, com 15% das águas. Sim, ele é um rio importante para a região semiárida, mas o rio mais importante é o rio São Francisco, pois ele concentra 63% das águas do Nordeste. Vejam bem, ele nasce aqui em Minas Gerais e ele corre toda a região Nordeste até desaguar aqui no mar. Ele é considerado também o Nilo brasileiro, muitos dizem que é o oásis do sertão. E o rio São Francisco também tem um apelido, o Velho Chico. Nós temos também várias espécies de animais, são 178 espécies de mamífero, 591 espécies de ave, 241 espécies de peixes, 79 espécies de anfíbio, 177 espécies de répteis, mas infelizmente muitos animais estão em extinção na Caatinga, como a asa branca ou pomba asa branca, a onça parda ou puma, arara azul de Lear, e outros animais também estão em extinção na Caatinga, como camaleão, tatu-bola, macaco prego, preá e a sucuri. Existem outros, mas eu citei alguns. Nós temos também a vegetação da Caatinga, que apresenta características de adaptação ao longo período de seca e grande diversidade de espécies vegetais, muitas delas endêmicas, ou seja, desenvolve-se apenas na região. A vegetação da Caatinga apresenta 3 estratos, são eles: arbórea, são espécies que variam entre 8 e 12 metros de altura. Nós temos a arbustiva, que são espécies que variam entre 2 e 5 metros de altura. E a herbácea, que são espécies com altura abaixo de 2 metros
de altura. E infelizmente nós temos as queimadas que estão colocando em risco esse bioma caatinga. Muitas pessoas extraem ainda daí o carvão mineral, até mesmo lenha, e ocupam essa área também para a criação de gado. Então os animais sofrem com as queimadas e, além disso, com o tráfico de animais silvestres, que muitos vão para fora do país. Então a caatinga precisa da nossa ajuda. Ela também é um bioma que está sendo ameaçado aqui no Brasil. Então salve a caatinga. Vamos para as nossas questões? Bioma caatinga. Faça as questões no seu caderno. Primeira questão. O bioma predominantemente da região Nordeste é A. Bioma cerrado, B. Bioma caatinga, C. Bioma Mata Atlântica ou Bioma Amazônia. Segunda questão. Qual é o principal rio da região Nordeste? A. Rio Pinheiros, B. Rio Paraná, C. Rio Tietê, D. Rio São Francisco. 3. Escreva o nome de alguns animais do bioma caatinga que estão ameaçados de extinção. Escreve aí alguns animais, tá bem? Obrigado, até a próxima aula e salve a caatinga.